Nossa equipe teve como tema sentença, coisa julgada e a nova sistemática recursal. Nesse vídeo, nós iremos falar de forma resumida sobre recurso. Discorrerei sobre conceito de recurso, sucedâneos recursais, classificação e normas fundamentais de recurso. O que é recurso? Recurso nós podemos conceituar como um meio de impugnação de decisões judiciais. Ele acontece de forma voluntária e interno ao processo que se forma o ato judicial atacado e está apto a obter sua reforma, sua anulação ou seu aprimoramento. Embora os recursos sejam meios de impugnação, não são os únicos, pois existem também outras formas de impugnação que são chamadas de sucedâneos recursais. Assim, a remessa necessária, a correção parcial e as ações autônomas de impugnação de decisões judiciais, tais como mandado de segurança, ação rescisória e a reclamação, bem como outros incidentes processuais, não são considerados recursos, mas sim sucedâneos recursais. Dentre os sucedâneos recursais, cumpre destacar a remessa necessária, que encontra fundamento no artigo 496 do CPC e que nada tem a ver com recurso. Trata-se de condição à eficácia da sentença, ou seja, a sentença, embora válida, não produz seus efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal. Quanto à classificação, nós podemos classificar os recursos segundo 3 critérios distintos, quais sejam finalidade, abrangência e autonomia. Dentre esses 3 critérios de classificação, visto sobre a perspectiva do nosso sistema recursal, destaca-se como mais importante a finalidade do recurso. Dessa forma, quanto à finalidade, os recursos podem ser ordinários e extraordinários. Nos recursos ordinários, a causa de pedir pode ser conhecida em todos os seus aspectos. São exemplos de recursos ordinários, a apelação e o agravo de instrumento. Já os recursos extraordinários, é vedada a apreciação de provas. Estas estão vocacionadas à interpretação do direito a partir do caso concreto. São exemplos de recursos extraordinários: o recurso especial, o agravo em recurso extraordinário e os embargos de divergência. Os recursos, embora regidos pelos mesmos princípios que regem todo o processo civil, possuem princípios próprios, tais como duplo grau de jurisdição, a taxatividade, a unirrecorribilidade e a fugibilidade. O vídeo terá continuidade com a minha colega que falará sobre os pressupostos de admissibilidade recursais. Olá pessoal, sou Fernanda e irei falar um pouco sobre os seguintes temas. O juízo de admissibilidade, efeitos dos recursos, a apelação e agravo do instrumento. Para que os recursos produzam o efeito de devolver o exame da matéria impugnada ao tribunal, é indispensável que esteja presente certos pressupostos de admissibilidade, que são eles o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Assim, o juízo de admissibilidade consiste, então, no exame acerca da existência de determinadas condições para que o recurso seja aceito pelo tribunal, devendo preencher certos requisitos cumulativamente, que se dividem em subjetivos e objetivos. Os subjetivos são legitimidade e interesse, já os objetivos o cabimento, a tempestividade, a regularidade formal e a inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Estando presentes esses requisitos, o tribunal poderá reconhecer ou não o recurso. Reconhecendo o recurso, ele sofrerá efeitos que falarei sobre cada um a seguir. O efeito devolutivo, ele devolve ao órgão jurisdicional
o exame de toda a matéria impugnada. Ele decorre do princípio de dispositivo, segundo o qual o órgão julgador age mediante a provocação da parte ou do interessado e mediante os limites do que foi pedido. Esse é o efeito aplicado a todos os recursos do tribunal. O efeito translativo é a possibilidade de o julgamento extrapolar os limites de efetivamente do que foi impugnado. O efeito suspensivo, ele permite que a decisão recorrida tenha os seus efeitos paralisados enquanto o julgamento do recurso não acontece. É uma exceção que está prevista no artigo 995 do CPC, devendo estar previstos certos requisitos, que é o risco de grave dificuldade ou impossível reparação, mais a demonstração da probabilidade do provimento do recurso. Temos também o efeito expansivo, e que permite que haja uma ampliação subjetiva e objetiva daquilo que foi julgado. O efeito substitutivo, que está previsto no artigo 1008 do CPC, o qual a decisão proferida pelo tribunal substitui a decisão anterior do juízo de primeiro grau. Dos recursos em espécie, falarei sobre a apelação e o agravo do instrumento. A apelação é o recurso cabível contra sentença e decisão interlocutória, com vistas a obter, por meio do exame pelo órgão de segundo grau, a reforma ou a invalidação do julgamento anterior, o qual deve ser interposta no prazo de 15 dias no juízo à cor, com razões para o juízo adquém. A apelação é dotada dos efeitos devolutivos e suspensivos. O agravo do instrumento é o recurso adequado para se atacar decisões interlocutórias, o qual está previsto no artigo 1015 do CPC, sendo este um rol taxativo. O parágrafo único do referido artigo também prevê que caberá agravo de instrumento na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença e processo de inventário, devendo ser interposto o agravo do instrumento em 3 dias, e necessita que o agravante informe ao juízo de primeiro grau que deu entrada e que interpôs o referido recurso, possibilitando assim ao juízo de primeiro grau o juízo de retratação. Agora, acerca do agravo interno. O primeiro ponto a ser discutido é o cabimento. Toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão que teria proferido o julgamento colegiado, caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator. Por razões de facilitação procedimental ou urgência da situação, o relator recebe de forma delegada do órgão colegiado a competência para a prolação da decisão, ou seja, o poder de decidir legitimamente. Como o caput do artigo 1021 do Código de Processo Civil não faz qualquer distinção, o agravo interno será cabível quando houver decisão monocrática do relator em julgamento de qualquer espécie de recurso, ação ou reexame necessário. É possível que o agravo interno seja interposto contra a decisão que nega seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida liminarmente. Nesse caso, o agravado ainda não foi citado, então surge a questão da aplicação por analogia do artigo 1019, inciso 2º do Código de Processo Civil, que exige a intimação pessoal do agravado se procurador constituído para contrarrazoar o agravo de instrumento. O artigo 1021, parágrafo 2º, dispõe que o agravo será dirigido ao relator
que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levará a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. E o parágrafo 4º do mesmo artigo diz que quando o agravo interno ele for declarado manifestadamente inadmissível, improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Porém, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a aplicação da multa depende de a improcedência ser de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida de plano como abusiva ou protelatória. A respeito do embargo de declaração. Eles são um instrumento jurídico por meio do qual uma das partes pode pedir esclarecimentos ao juiz ou tribunal sobre a decisão proferida, também conhecidos como embargos declaratórios. Por meio deles, é possível sanar dúvidas causadas por contradições ou obscuridades. Do mesmo modo, pode suprir-se omissões ou ainda apontar erros materiais. Ele está previsto no rol do artigo 994 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar ainda que os embargos de declaração são uma das hipóteses em que o magistrado pode alterar a sentença após a sua publicação, conforme disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil. A respeito do prazo, o artigo 1023 dispõe que os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam ao preparo. Então, aqui no prazo a gente tem uma exceção, visto que, na maioria dos casos, dos recursos, o prazo será de 15 dias, mas o embargo de declaração terá seu prazo de 5 dias. Acerca dos efeitos. Os embargos de declaração ele não possuem efeito suspensivo. Todavia, o parágrafo 1º do artigo 1026 destaca que o efeito suspensivo ele pode ser concedido pelo juiz ou relator, desde que preenchidos os requisitos de dano grave ou de difícil reparação. Outro efeito é que o embargante que interpuser recurso manifestadamente protelatório estará, portanto, sujeito a pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa atualizado, ao pagamento de multa de até 10% do valor da causa atualizado e ao condicionamento de interposição de qualquer recurso ao depósito de valor, caso reiterados embargos manifestadamente protelatórios, a não admissão de novos embargos de declaração, caso os dois anteriores tenham sido assim considerados. Os efeitos infringentes do embargo declaratório, eles referem-se à capacidade modificativa do resultado, ou seja, os efeitos da sentença. Por via de regra, os embargos de declaração não visam modificar os efeitos da decisão, mas sanar alguns de seus vícios. Todavia, há alguns casos em que a alteração de algum vício da decisão acarreta em modificação de suas conclusões. Agora, a gente vai discutir um pouco sobre o recurso ordinário. Ele é de competência dos tribunais superiores, porque é um recurso constitucional previsto nos artigos 102, inciso 2º e 105, inciso 2º da Constituição Federal. As hipóteses de competência de cada tribunal, elas estão dispostas no artigo 1027 do Código de Processo Civil, que dispõe que serão julgados em recurso ordinário, inciso 1º, pelo Tribunal Federal, os mandatos de segurança, os habeas datas e os mandatos de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Inciso 2º, pelo Superior Tribunal de Justiça, a linha A, os mandatos de segurança decididos em uma única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. E a linha B, os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Ainda sobre os efeitos do recurso ordinário, posso dizer que gosto de efeito devolutivo amplo, nas suas dimensões horizontal e vertical, e translativo, muito embora se trate de recurso julgado pelo STF e o STJ. O prazo, ele tem um prazo de 15 dias para ser interposto.
Bom, irei falar agora de 3 recursos para vocês, certo? Vou iniciar com o recurso extraordinário e o especial. O recurso extraordinário e especial, eles são recursos de fundamentação restrita, ou seja, a fundamentação ela é inerente apenas à ofensa, à matéria constitucional ou à legislação federal, certo? E a legislação processual que regula esses recursos de forma conjunta, certo? O extraordinário, ele trata de um recurso excepcional, vez que ele visa aí a revisão de teses jurídicas a respeito da interpretação de normas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Já aí o recurso especial, ele tem a função de manter a unidade e a autoridade da legislação federal, né? Haja vista que a existência de inúmeros tribunais de órgãos judiciantes que podem ter diferentes interpretações das normas emanadas aí pela União, certo? Bom, o recurso extraordinário ele é cabível nas hipóteses que são previstas no artigo 102, inciso 3º, alíneas A, B e C, além de outro requisito para a interposição do recurso a demonstração pela parte da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, né? Que a lei vai ser nos termos do artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. Já o recurso especial está ali previsto as hipóteses no artigo 105, inciso 3, certo? Da Constituição também. Esse recurso especial ele somente será cabível quando o acórdão recorrido contraria a tratado ou lei federal ou negar-lhes a sua vigência. Outra hipótese é quando julgar válido ato do governo local contestar em face da lei federal, bem como aí outra hipótese é quando der à lei federal a interpretação divergente do que lhe é atribuído aí por outro tribunal, certo? Bom, irei falar agora do agravo em recurso extraordinário e em recurso especial, certo? Segundo o artigo 1042, vai caber o agravo contra as decisões do presidente ou do vice-presidente do tribunal que, primeiro, indeferir o pedido de inadmissão de recurso extraordinário ou recurso especial intempestivo. 2. Inadmitir o recurso extraordinário ou recurso especial sobre aí o fundamento de que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada num precedente formado do julgamento do recurso repetitivo. E 3. Inadmitir o recurso extraordinário com base na existência de repercussão geral, certo? O prazo para a interposição desse recurso ele é de 15 dias, certo? De acordo aí com o artigo 1003, parágrafo 5º. E a petição ela deve ser dirigida ao presidente e ao vice-presidente do tribunal de origem, certo? E a sua interposição ela independe do pagamento de custa e despesas postais, certo? Bem como também o agravo ele pode ser julgado conjuntamente com o recurso extraordinário. Nesse caso, deverá ter sustentação oral. Bom, agora falaremos brevemente dos embargos de vigência. Os embargos de vigências eles estão previstos nos artigos 1043 e 1044 do novo Código de Processo Civil, certo? É uma forma aí de pleitear a uniformidade das interpretações jurídicas sobre determinados temas dentro dos tribunais, certo? As hipóteses de cabimento, elas estão previstas no artigo 1043, certo? Do novo Código de Processo Civil. Os julgamentos dos embargos de diligências, ela tem que obedecer o procedimento que é estabelecido no regimento
interno do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, certo? A interposição de agravo de divergência em Tribunal de Justiça, ela interrompe o prazo de interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes, certo? E se os embargos de divergência eles forem desprovidos ou eles não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência, ele será processado e será julgado independentemente de ratificação, certo?